Essa questão do top, eu sei que não é boa para ninguém, porque, pô, se você pensar, a vaquejada é muito cara, eu saio de casa, eu gasto tempo, eu gasto dinheiro, eu gasto energia. E quando eu vou correr um boi, que não é culpa minha, meu cavalo topa e eu perco o boi. Lógico que a gente, de certa forma, sente essa injustiça, porque, pô, como é que eu, não é culpa minha para levar um zero e tal, o meu cavalo caiu, eu levei um zero. O que acontece? Se seu cavalo caiu, por exemplo, quantos cavalos não é, já, por exemplo, morreram por causa de um top? Já teve cavalo que já morreu na hora de um top. Então, a ideia é que o bem-estar animal, ela avaliou que, pô, se o cavalo caiu, e principalmente caiu de cabeça, é difícil você externamente avaliar se aquele cavalo tem condição de correr novamente. Então, beleza, será que a regra é dar um zero? Ou a regra poderia ser, o cavalo levou um top. A gente vai te dar a oportunidade de você pegar esse boi que você perdeu, ou que esse boi que você não conseguiu puxar pelo top do cavalo, e você pode correr, mas pode correr em outro cavalo. Então, teve algumas coisas que foram necessárias para, assim, para condução, continuação na vaquejada, Luiz. E principalmente essa questão do bem-estar. Pô, será que depois de uma queda, o cavalo sofreu? Muitas das vezes essas quedas que os cavalos caem, eles caem no pescoço. Será que meu cavalo tem condição de retornar? Tem até a história do Signo Forte, que ele caiu, se eu não me engano foi no estádio Varjal, ele levou umas quedas de cabeça e quando foi na vaquejada de Santa Terezinha, ele veio a falecer. Porque o cara leva uma queda dessa, não tem estrutura na vaquejada, geralmente, para avaliar quais foram os danos de uma queda dessa no cavalo. Então, eu acredito que, quem sabe, talvez, isso, depois que for aprovado, sancionado, que eu acho que não foi ainda, tudo, a gente poderia rever algumas coisas dessas, porque olha que legal seria. Beleza, o bem-estar animal tem razão, talvez meu cavalo tenha diversos danos que eu não posso correr novamente, mas por que não dar a chance ao vaqueiro para, por exemplo, continuar correndo em outro cavalo? Ou tropeçar, será que é um erro em si? Eu até concordo com você, por exemplo, eu vou correr 100 metros livres, e aí eu corro, eu caí, eu levei zero, né? Beleza. Se você olhar por essa ótica, beleza, seria desclassificado. Mas eu acho que é o seguinte, principalmente, exatamente. Não, concordo plenamente. Mas eu penso também, eu como competidor, por exemplo, a vaquejada é algo que não é barato. E muitas vezes o cavalo pode cair por até condições da pista mesmo, né? Por exemplo, que o cara vai correr 100 metros e na raia dele lá, de atletismo, ele tinha um buraco, por exemplo. Não é justo. Teve 4 pessoas em outras raias melhores, não teve nenhuma interferência, não teve esse buraco nem nada, e o cara caiu nesse do buraco, por exemplo. Então, tem diversos fatores que podem gerar esse cavalo cair ou não. E eu acho que por ser um esporte muito, muito caro, é difícil é difícil de todas as pessoas poderem realmente ir e praticar esse esporte. Eu acho que deveria, sem dúvida nenhuma, dar uma chance ao vaqueiro, mas eu entendo que a gente teve que ceder várias coisas, como acontece às vezes na negociação, a gente tem que ceder para algumas coisas, para que o negócio continuasse e o bem-estar animal foi bem claro na situação, e é o que é, mas talvez isso poderia ser revisto.